Fala pessoal, vocês estão no canal Sabe Explica. O jogo de hoje é Age of War. Age of War é um jogo de 2014 do autor Reiner Knizia, publicado aqui no Brasil pela Precisamente Jogos. E Age of War é um jogo que tem uma história interessante, porque ele nasceu, foi concebido para ser uma versão que utilizasse apenas dados do Risk. O Risk, na verdade, é a versão original do bom e velho War, O War Velho de Guerra, muito conhecido aqui no Brasil. Na verdade, é uma versão brasileira, Herbert Richards, do jogo gringo chamado Risk. E o Age of War nasceu para ser uma versão apenas de cartas do Risk, mas depois acabou não dando certo lá, o acordo comercial e tal coisa, e o Reiner Knizia acabou mudando o tema, mudou a roupagem do jogo, deixou de ser uma guerra moderna entre países, entre potências militares dos dias de hoje, e ele repaginou como um jogo de guerra no Japão feudal, entre os diferentes senhores dos castelos do Japão feudal. Um joguinho muito simples, muito rápido, mas também bem divertido. Como vocês verão, é um dos jogos assim, daqueles que ele não tem assim, digamos, uma estratégia muito complexa, embora tenha um certo nível, mas em termos de diversão que ele deixa na mesa, é realmente um jogo que se destaca, como vocês verão. Então, como é que se joga? Na preparação, você vai pegar essas cartas aqui, que representam os diferentes castelos lá do Japão feudal, pelos quais os nossos senhores feudais dos diferentes clãs estarão combatendo, estarão lutando, e vai deixá-los organizados aqui na mesa, da forma que você preferir, de preferência separados por cores, certo? Aqui eu separei dessa forma, só porque eu acho que a organização fica bonitinha, mas sintam-se à vontade aí para organizar da forma que vocês acharem melhor. Reparem bem que as diferentes cores não têm a mesma quantidade de cartas, certo? Nós temos 3 cores aqui com 2 cartas cada, uma cor com 3, uma com 4 e uma última com apenas uma. Dentro da temática original, que deveria ter sido o jogo, deveria ter sido a versão de dados do Risk/War, cada uma das cores representaria os diferentes continentes. Então dá para imaginar que os continentes, as cores têm quantidades diferentes, porque são diferentes países dos continentes. Suspeito que a cor verde deveria ter sido a Oceania. Certo? Então vamos lá. Como é que se joga? Age of War é um jogo que dá para jogar de 2 a 6 jogadores, certo? Você vai preparar aqui o tabuleiro central, as cartas dessa forma que eu estou mostrando aqui, ou de outra forma que você preferir, mas de preferência mantendo as cores assim separadas para facilitar a visualização. Você vai pegar esses 7 dados aqui e deixá-los ao alcance do jogador. Você escolhe o jogador inicial, pelo método que você quiser, e os jogadores vão em turno, sempre em sentido horário, realizar as suas jogadas. Em que consiste uma jogada? O jogador, a princípio, vai pegar todos os 7 dados e vai lançá-los. Só para diminuir aqui um pouco o barulho e a bagunça, eu vou lançar aqui dentro da tampa da caixa, tá certo? Então, ele lançou aqui os dados, obteve aqui um resultado. Os dados mostram símbolos especiais, que vocês verão com bem mais detalhes daqui a pouco. E o resultado que ele obteve foi esse aqui. Um símbolozinho de cavalaria, um símbolozinho de arco e flecha e 3, 6, 8, 10 símbolos de arco, de espadas, desculpem, divididos aqui em 5 dados. Então o que o jogador vai fazer? Ele vai pegar esse resultado dos dados e vai tentar conquistar um castelo, ou seja, conquistar uma carta, que é as cartas que representam os castelos. De que forma ocorre essa conquista? Nós temos no castelo aqui esses ícones, que vocês prestaram atenção, são os mesmos ícones mostrados nos dados, que a regra chama de linhas de batalha. As linhas você lê elas, digamos assim, na horizontal. Então isso aqui é uma linha, isso é outra e isso é outra. Esse símbolo vermelho aqui desconsidero por enquanto, já explico do que se trata ele. Então, para conquistar esse castelo aqui, por exemplo, eu preciso completar essas 3 linhas de batalha. Essa linha mais de baixo eu completo utilizando 6 espadas, essa intermediária eu completo utilizando um arco e um cavalo, e essa aqui de cima eu completo utilizando essa cabecinha aqui do general. Então, quais são as regras para completar essas linhas? Primeiro, o jogador escolhe qual é a carta que ele pretende completar, certo? Dessa carta que ele escolheu, ele vai tentar preencher essas linhas com os dados que ele obteve. Só é permitido preencher uma linha de cada vez. Então, nesse nosso exemplo aqui, eu poderia, pelas cartas que eu tirei, eu conseguiria completar essa linha aqui,
certo? Porque é justamente um dado de cavalaria e um de arco. E eu poderia completar também essa linha aqui, que me pede 6 espadas, porque eu tenho aqui dados que o somatório deles dá 6, dá na verdade bem mais do que 6 espadas. No entanto, eu não poderia fazer isso que eu acabei de fazer agora, né? Completar duas linhas na mesma jogada. Nesse caso, se o resultado dos meus dados me permita completar mais de uma linha na mesma jogada, eu tenho que escolher qual das duas eu vou completar. Outra regra é que eu só posso completar uma linha toda de uma vez. Então, imagine, por exemplo, que eu não tivesse essa carta aqui de arco e flecha. No lugar do arco e flecha fosse, por exemplo, sei lá, o general. Eu não poderia colocar essa carta, esse dado do cavalo aqui e numa rodada posterior, como vocês já verão que acontece, tentar a sorte para ver se sai o arco e flecha. Não, não é permitido. Cada linha tem que ser completada toda de uma vez. Isso vale também especialmente para essas linhas que exigem os dados das espadas. Elas sempre vão exigir uma certa quantidade de espadas que podem estar em mais de um dado. Você não precisa ter exatamente aquela quantidade de espadas, você pode ter, você tem que ter no mínimo aquela quantidade, ou seja, se ultrapassar o número aqui não tem problema, mas você não pode, por exemplo, se o resultado dos dados me tivesse aqui, por exemplo, apenas 4 espadas, colocar esses 3 dados aqui com 4 espadas e esperar para ver se numa rodada posterior as outras duas que faltam ainda aparecem. Não é permitido. Cada linha de batalha deve ser completada toda de uma vez e você só pode completar uma linha de cada vez. Né? No nosso exemplo concreto que tivemos aqui, seria possível completar 2 linhas de uma vez só, mas, como eu disse, a regra não permite. Então, digamos que eu escolhi essa carta, sim. Eu peguei essa carta aqui para dar de exemplo, mas, como eu disse, nessa primeira jogada que o jogador faz, ele tem a liberdade. Ele escolhe a carta que ele quiser para tentar completar essas linhas de batalha. Então, digamos que eu peguei aqui e eu escolhi completar essa linha, que é um pouco mais difícil. Os dados, três faces de dado mostram sempre o general, o arco e o cavaleiro, e as outras faces mostram sempre espadas, nas quantidades 1, 2 e 3. Então é mais fácil, digamos assim, sair espadas. Eu tive muita sorte de sair um cavaleiro e um arco de uma vez só, então digamos que eu queira completar primeiro, garantir logo essa linha aqui, que é mais difícil, e as próximas eu tento completar mais tarde. Então o que é que eu faço? Esses dados que são colocados aqui sobre a carta para completar a linha de batalha eu não uso mais, eles vão ficar aqui empenhados na carta. E os outros dados eu vou jogar novamente. Vamos ver o que eu consegui aqui. Eu não consegui as 6 espadas que eu pretendia, consegui apenas 3, mas consegui sim o generalzinho. Ótimo, completei mais uma linha. Aqui temos o general. Vou para mais uma tentativa. Então assim vai funcionando. Você completa... Deixa eu usar novamente a caixa para reduzir o ruído, né? Você completa a linha e o dado que você usou para completar a linha fica lá na carta e os demais você pode rolar novamente. Olha aqui, consegui 6 espadas. Nesse nosso exemplo aqui eu teria conquistado essa carta. O que acontece se eu não conseguir, em virtude dessas restrições, né? Você só pode completar a linha de batalha toda de uma vez e você só pode completar uma de cada vez. Se em virtude dessas restrições eu não conseguir, numa determinada rolagem de dados, conquistar uma linha de batalha, o que acontece? Bom, então eu faço uma nova rolagem de dados e descarto um dado. Esse é o ponto mais importante da regra. Digamos, por exemplo, aqui, deixa eu tentar rolar de novo para fazer um exemplo onde eu não conseguiria capturar as linhas de batalha. Digamos aqui que com esse resultado que eu obtive, eu quero capturar essa carta. Eu vou utilizar 2 dos generaizinhos aqui que eu tirei e vou rolar novamente. Consegui um arco. Vou rolar novamente. Veja, consegui um cavalo. Vou rolar novamente. Agora eu preciso de 4 espadas. Tenho 3 e consegui. Eu tentei fazer um exemplo onde o teste desse errado, mas vocês viram que os dados estão a meu favor, não é mesmo? Mas digamos, só para o exemplo funcionar, digamos que o resultado dos dados tenha sido esse aqui. 2 espadas e um cavalo. 2 espadas não são o suficiente para completar a linha, o cavalo também não. O que eu faço então? Eu vou pegar um dos dados e retirá-lo e vou fazer uma nova jogada, dessa vez com um dado a menos.
E, consequentemente, se você vai reduzindo a quantidade de dados, vai reduzindo cada vez mais a chance de você conseguir, desculpem, de você conseguir completar as linhas de batalha. Então, basicamente, a dinâmica é essa. Joga os dados. Se você conseguir completar a linha de batalha, conforme todas aquelas regras que eu já expliquei, você completa colocando os dados ali. Os demais dados, os que você não colocou sobre a carta, você joga de novo numa nova tentativa. Caso você não consiga completar uma linha de batalha, você remove um dado, descarta ele, e os que sobrarem você joga de novo numa nova tentativa, o que vai tornando cada vez mais difícil completar as linhas. E você vai repetindo esse processo até que você consiga completar todas as linhas de uma carta, que faz você conquistar aquela carta para você, ou até que você acabem os dados, né? Até que os dados que sobraram, já que você vai sempre descartando um dado de cada vez, até que os dados que sobraram na sua mão não sejam mais suficientes, né? Matematicamente impossível você conseguir conquistar com aqueles dados que sobraram na sua mão. Quando acontecer ou uma coisa ou outra, você encerra a sua rodada, passa a vez do seu vizinho da esquerda e o jogo vai rodando dessa forma. O que mais que é preciso explicar? Primeiro, no começo do jogo, todas as cartas vão estar aqui no centro da mesa, mas à medida que elas vão sendo conquistadas pelos jogadores, você pode, ao tentar fazer uma conquista, né, de uma carta, tentar conquistar uma carta de um adversário seu, usando exatamente a mesma lógica, a mesma dinâmica, as mesmas regras que você tenta usar para conquistar as cartas do centro da mesa. Você pode também tentar roubar uma carta de um adversário seu, certo? É permitido. Você pode pegar cartas do centro da mesa ou pegar cartas dos seus adversários. O único detalhe é que para pegar uma carta de um adversário, além de completar as linhas de batalha normais, as mesmas que você precisaria completar para pegá-la do centro da mesa, você vai precisar também completar uma linha de batalha extra, que consiste basicamente em um símbolozinho desse do general. É uma linha de batalha extra, que consiste em um quadradinho só, um dado só, com o símbolo do general, e ele só se aplica quando você está tentando conquistar uma carta de um adversário. Não se aplica as cartas do centro da mesa. O que mais que eu preciso saber? Os castelos aqui são separados por cores, né? Que são os diferentes clãs, como ele chama. Na versão original, que seria do Risk/War, seriam os diferentes continentes. E o que acontece quando você consegue conquistar todos os castelos de um determinado clã, ou todos os países de um determinado continente? Nesse caso, você vira as cartas ao contrário. Por exemplo, digamos aqui, a cor roxa tem apenas duas cartas. Um determinado jogador conseguiu conquistar ambas. Ele vai virá-las ao contrário para indicar que ele completou aquele clã, ele completou aquele continente, digamos assim. E para que isso serve? As cartas que estão viradas ao contrário, porque foram completas, né? Ou seja, estão todas daquela mesma cor na mão de um só jogador, elas estão protegidas. Os adversários não vão mais poder tentar conquistar uma carta sua se ela estiver virada para baixo. E ela fica virada para baixo quando você consegue conquistar todas as cartas daquela respectiva cor. A cor verde, ela tem apenas uma carta mesmo, então você conquista só ela e já vira, certo? Outra vantagem é que completar um continente, né, completar as cartas de um clã, como diz a regra aqui, as cartas de uma determinada cor, vai lhe render pontos a mais. Esse número grandão mostrado aqui é a quantidade de pontos de vitória que aquela carta lhe dá, que é o que vai determinar quem vence no final da partida. Então, por exemplo, essas duas cartas aqui separadas, uma vale 4, outra vale 3. Mas se o jogador conseguiu conquistar as duas, completou assim o clã, as duas juntas valem 8. Ou seja, conquistou ali todas as cartas de uma determinada cor, elas juntas valem mais pontos do que separadas. A exceção, obviamente, é essa, que é um clã de uma carta só. Certo? Só mais um detalhe que eu não expliquei, mas vocês devem ter percebido, deve ter sido meio óbvio, é que você não pode, numa mesma jogada, tentar conquistar mais de uma carta, certo? Então, na primeira jogada que você colocou dados numa determinada carta para tentar conquistar uma linha de batalha dela, na segunda tentativa, terceira, quarta, rolagens de dados que você vai fazendo ao longo do seu turno, você vai sempre tentar completar as cartas, completar as linhas de batalha daquela carta que você já escolheu, certo? Depois que eu coloquei os dados ali pela primeira vez numa carta, eu defini que aquela carta é que eu vou tentar conquistar naquela rodada. Eu não posso, na segunda rolagem, tentar colocar esses dados
os outros dados de uma segunda ou terceira rolagem em uma outra carta. Isso não é permitido. Um outro detalhe é que, em geral, sempre é vantajoso você tentar conquistar uma carta se o resultado dos dados permitir. Mas isso não é obrigatório, certo? Se você quiser, como eu disse, em geral não é muito vantajoso, mas você pode montar uma estratégia mirabolante aí, onde você acha que isso vai dar certo. Você pode abrir mão de um resultado de dados, mesmo que o resultado dos dados lhe permitisse conquistar uma linha de batalha, você abrir mão daquela conquista e fazer uma nova rolagem. Mas nesse caso você vai, como sempre, tirar um dado, deixar um dado de fora, certo? Então, recapitulando para encerrar. Jogam-se os dados, verifica se o resultado que você tirou ali lhe permite completar uma linha de batalha, seja numa carta do centro da mesa, seja numa carta que outro jogador já conquistou ao longo da partida. Caso permita, você coloca os dados ali indicando que você completou aquela linha de batalha. E os dados que sobrarem, você joga de novo para tentar completar todas as linhas. Caso não consiga completar uma linha de batalha, você exclui um dado, né, tira ele, joga ali de fora, e com os que sobraram, faz uma nova tentativa. E vai repetindo as tentativas assim, até completar todas as linhas, conquistando assim a carta, ou até que os dados se acabem, já que você vai removendo um dado por vez, e aí, seja no caso, seja no outro, passa a vez para o seu vizinho da esquerda e o jogo segue assim. Quando você conquista uma carta, aquela carta vai lhe dar os pontos de vitória no final da partida, esse número grande que está mostrado aqui, e se você conquistar todas de uma determinada cor, você vira elas ao contrário, tornando-as assim imunes a serem capturadas por um adversário seu e também aumentando a pontuação. O jogo vai rodando dessa forma, isso vai até quando? Vai até acabarem as cartas do centro da mesa. Quando um jogador pegar a última carta do centro da mesa, todas as cartas já tiverem dono, não tiver mais nenhuma no centro da mesa, o jogo acaba imediatamente e a gente vai contar pontos. Os pontos são dados, como eu disse, por esse número grande aqui nas cartas, na frente da carta, caso você não tenha completado o clã, ou no verso da carta, caso você tenha completado. Certo? Então é isso. Esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Age of War. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir, seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.